Sou Karen Prata e agora vamos para a segunda parte da nossa aula de transfusão de plaquetas. Então, na primeira parte, nós falamos das indicações de transfusão profilática e agora, na segunda parte, vamos falar das indicações de transfusão terapêutica. Então, na transfusão terapêutica, a gente fala muito da escala de sangramento do OMS. Então, ela está aqui, essa tabelinha está sendo disponibilizada para vocês como material complementar e a gente vai detalhá-la nos próximos slides. Então, quando eu falo de transfusão terapêutica, eu falo de score de sangramento grau 2, 3 ou 4. O grau 2 é um sangramento leve, que o meu alvo é uma contagem plaquetária acima de 30 mil. O 3, um sangramento moderado, a grave, que o meu alvo é acima de 50 mil, e o 4 é um sangramento grave, é muito grave, com risco de vida do paciente, que o meu alvo é acima de 100 mil. Então, esse sangramento grau 4, tá? A gente considera esse alvo acima de 100 mil quando eu tenho uma hemorragia potencialmente fatal, independente da localização, uma hemorragia retiniana com alteração da acuidade visual e um sangramento em sistema nervoso central com sinais e sintomas neurológicos. Considerava-se também o sangramento maciço com instabilidade hemodinâmica, caracterizado então por uma queda na pressão superior a 30 milímetros de Hg, com alteração da pressão sistólica ou da diastólica. Entretanto, em 2025, saíram alguns artigos que têm considerado mesmo o sangramento grave com essa instabilidade hemodinâmica com o alvo de 50 mil, tá? Só que é muito importante vocês considerarem a realidade do serviço de vocês. Qual que é a frequência que vocês conseguem fazer os exames, que vocês pedem a plaqueta, que a plaqueta efetivamente chega, porque num sangramento muito grave é importante que essa contagem plaquetária nunca caia abaixo de 50 mil, tá? Então tem que se fazer uma avaliação muito individualizada, porque às vezes você não vai transfundir exatamente com 100 mil, mas você pode fazer como, por exemplo, alguns autores têm sugerido para hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas de morte materna, que eles consideram então um alvo entre 75 e 100 mil por microlitro, que a gente vai ver dependendo da gravidade. Então, quando eu tenho ali pingando no chão o sangue, eu vou manter esse alvo acima de 100 mil porque eu vou ter um consumo muito intenso dessa contagem plaquetária, mas sempre ir transfundindo esse paciente para a contagem nunca cair abaixo de 50 mil, que é então o nosso alvo para o sangramento OMS grau 3. Então, que é aquele sangramento que demanda transfusão de hemácia em até 24 horas num paciente sem estabilidade hemodinâmica, sangramento nos fluidos da cavidade corporal grosseiramente visíveis e o sangramento em sistema nervoso central detectado por tomografia sem consequência clínica. Já o sangramento OMS grau 2 é aquele que utiliza um alvo de plaqueta maior que 30 mil, que é aquele sangramento já mais leve, que ele não demanda transfusão de hemácias, nem acarreta em aumento da demanda transfusional prévia existente nas últimas 24 horas e é um paciente que não tem estabilidade hemodinâmica. Lembrando que aquele sangramento anormal em locais de invasão, então, por exemplo, o sítio de inserção de catéter, em que às vezes fica babando, que a gente fala, a gente pode manter esse alvo de 30 mil. Falando agora da transfusão em pediatria e neonatologia. Então, as principais indicações para lactentes, crianças maiores, adolescentes, são similares às do adulto. E nós temos em neonatologia esse artigo que foi publicado em 2019 que mudou a conduta,
né? Então, naquela época, a gente transfundia todos os bebês com um alvo para sempre manter a plaqueta acima de 50 mil, com medo de hemorragia peri-intraventricular. E o que esse estudo mostrou? Então, eles avaliaram 660 bebês, com peso mediano ao nascimento de 740 gramas, umidade gestacional mediana de 26 semanas, quase 27, né, 26,6, e separaram em 2 grupos. Um grupo continua com a transfusão padrão, com esse alvo acima de 50 mil, e um outro com um alvo de 25 mil. E esses bebês estavam estáveis clinicamente. E o que eles viram então? Que houve uma maior taxa de sangramento nos bebês que tiveram esse alvo acima de 50 mil. Por quê? Porque a plaqueta é muito inflamatória, então ela aumentou ali a área da lesão, né? Consequentemente, aquela zona cinza, ela ficou maior e a gente teve uma piora no desfecho neurológico nesse grupo de pacientes. Então, atualmente, a gente tem indicações bem restritas de transfusão de plaqueta em neonatologia. Então, é basicamente o sangramento ativo na vigência de plaquetopenia, e a transfusão profilática, ela vai acarretar, então, numa avaliação individualizada, com base em critérios clínicos e laboratoriais. Então, aquele bebê que está estável clinicamente, sem fator de risco, a gente mantém esse alvo de 25 mil, e naqueles que vão ser submetidos a procedimento cirúrgico ou portadores de trombocitopenia neonatal alloimune, a gente já mantém um alvo um pouquinho maior, acima de 50 mil. E qual o melhor produto? Sempre que possível, nós vamos utilizar aquele que é isogrupo ABO e RHD. Mas se esse produto não estiver disponível, a gente precisa de ver quem que é o meu paciente e qual que é a sua condição clínica. Além disso, eu vou avaliar o que eu tenho em estoque, lembrando que a plaqueta é um produto com alto volume plasmático e, consequentemente, ela tem anticorpos que estão presentes no plasma e que, em algumas ocasiões, isso pode acarretar em uma reação hemolítica aguda imunológica. Bom, precisamos de lembrar que a plaqueta ela tem antígenos que estão expressos na sua membrana, que são os antígenos plaquetários. Então, eles podem ser exclusivos da plaqueta, como o HPA, né, que a gente tem 35 antígenos descritos, pode ser o HLA de classe 1, e outros antígenos eritrocitários, como a BH, o LIUS, o I, o P e outros. A plaqueta, ela não expressa o RH. Então, pela plaqueta em si, não seria necessário a gente fazer a profilaxia da isoimunização materno com a imunoglobulina. Entretanto, no método de produção de plaqueta, principalmente a plaqueta randômica, a gente pode ter uma contaminação do produto por hemácias. Por isso, é orientado a utilização da imunoglobulina anti-D em até 72 horas após a transfusão nas mulheres que têm chance de engravidar. Então, a nossa portaria, publicada em 2017, colocava aí 45 anos, mas a literatura atual sugere uma avaliação individualizada e um bom parâmetro seria verificar se essa mulher ela está no climatério, né, se ela já teve a menopausa ou se ela ainda está numa fase da vida que tem risco dela engravidar, mesmo com 45 anos de idade. Nós temos diferenças entre os produtos, o pool e a aférese, eles são considerados bem equivalentes, né, desde que desleucocitados corretamente, com a diferença do número de doadores a qual os pacientes são expostos. Então, a gente deve preferir a aférese para pacientes com falência medular, como aplasia de medula e a síndrome mielodisplásica, e os dois são muito melhores que a plaqueta randômica, tá? Tanto na prevenção de reação transfusional, quanto
na questão da desleucocitação em si, né, que na plaqueta randômica ela é feita sempre no momento do uso e nos outros ela pode ser precoce, o que é muito melhor para o paciente. Nós temos esse estudo, o estudo TRAP, que foi publicado em 97 e comparou então diversos métodos de produção de plaqueta, e aqui ele mostra que o pool corretamente desleucocitado no momento correto e a aférese corretamente desleucocitada tem então essa eficácia, né, muito similar e são equivalentes na prevenção da refratariedade, da aluminização, que pode culminar com a refratariedade à transfusão de plaqueta. Mas a gente tem que lembrar que você minimiza, mas você não zera o risco. Então, a desleucocitação ela é altamente eficaz da prevenção da sensibilização a HLA, mas a gente ainda tem uma taxa de 2 a 9% de sensibilização. Tá? Então, por conta disso que a gente fala desses pacientes que vão ser transfundidos por muitos anos, como os com aplasia de medula, a importância da gente utilizar a plaqueta por aférese, porque nós temos anticorpos anti-HLA não só nos leucócitos, mas também nos eritrócitos, nas próprias plaquetas e moléculas solúveis no plasma. Né? Então, isso aí não é retirado pela desleucocitação, que vai apenas reduzir muito, mas também não vai eliminar a quantidade de leucócito presente no produto. Esse outro estudo, que é o PLATO, ele avaliou a questão da dose a ser utilizada. Então, a dose habitual, ela tem mais ou menos a mesma eficácia que a dose baixa e que a dose alta, com a diferença que quando o paciente toma uma dose mais baixa, ele precisa de transfusão mais frequente, e quando ele toma uma dose mais alta, ele fica um tempo maior sem transfundir. Isso é muito claro no início do tratamento dos pacientes, mas depois que eles vão ficando politransfundidos, a gente já vê isso bem menos. Finalmente, chegamos à dose padrão, que é de 2 a 3 vezes 10 a 11 plaquetas, o que está contido em um pool, uma aférese ou 4 a 6 unidades randômicas. Então, essa dose pode ser feita EV livre, em 30, 40 minutos ou em até 4 horas. E em alguns pacientes que têm alvo definido, é importante a gente reavaliar esse alvo após a transfusão, para que a gente consiga determinar, por exemplo, se o paciente precisa de outras doses ou não. Lembrando que uma dose dessa sobe aí em 20, 30 mil. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente com aplasia de medula com suspeita de sangramento em sistema nervoso central e ele tem um basal em torno de 10 mil, eu não posso transfundir uma dose só. Então, a gente faz pelo menos 2, reavalia e transfunde mais 1 ou 2 conforme a necessidade, para eu chegar àquele alvo de 100 mil o mais rapidamente possível. Em pediatria, a gente pode utilizar ainda aquela regrinha de imunidade para cada 7 a 10 quilos, lembrando que isso aí vai ser no máximo 6 unidades que a gente vai passar, que é a dose máxima do adulto, e naqueles pacientes que vão receber até 3 unidades, a gente tem que fazer a conta mais para cima, por conta da perda na desleucocitação. Então, ao invés de eu utilizar 1 unidade para cada 10 quilos, eu vou fazer a conta com 1 unidade para cada 7 quilos. E se eu for transfundir pool ou aférese, a dose vai ser de 5 a 10 ml por quilo, no máximo 1 unidade, que tem em torno de 200 ml. Finalizando essa aula, então, a transfusão terapêutica, ela vai seguir a escala de sangramento do OMS, né, modificada, e a gente vai administrar o número de doses que for necessário até eu chegar ao meu valor guia daquela condição específica.
Atualmente, a gente utiliza cada vez mais os critérios restritivos de transfusão, portanto, a gente sempre deve se questionar se eu realmente preciso de transfundir o meu paciente. E quando a resposta for sim, a gente tem que transfundi-lo com a dose adequada. Temos que lembrar que o risco de reação adversa na transfusão de plaqueta ele é maior do que nos outros componentes, porque é um produto plasmático, tá? E que está em temperatura ambiente, e a gente tem que transfundir sempre o melhor componente disponível. Então, se possível, eu vou fazer isogrupo, ABO/RH-D, se não, eu vou avaliar o meu melhor produto em estoque. E, sempre que possível, vou preferir aféres ou pool ao invés de plaqueta randômica. É isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.